Olá, aluno do segundo ano, nós estamos aqui para corrigir as atividades da semana 3 do PET 2 História. Nós vimos no texto dessa semana que Dom João VI veio para o Brasil e deixou Portugal, entre aspas, abandonada. Mas como fica Portugal sem a corte portuguesa? Como fica Portugal enquanto a corte portuguesa permaneceu no Brasil? Assim que a corte sai de Lisboa e vem para o Rio de Janeiro, Portugal passa a ser governado por um conselho liderado pelo marechal inglês Beresford. Logo após esse período, em solo português, vai haver uma guerra, uma disputa pelo território entre franceses e portugueses. E essa guerra só vai terminar em 1808, quando as tropas francesas serão vencidas. Os franceses se veem obrigados a se retirar de Portugal e a Inglaterra assume de vez o comando português. No que diz respeito à organização do exército, postos de oficiais são liderados por ingleses, o que vai fazer com que os portugueses fiquem muito insatisfeitos com essa situação. Em 16 de dezembro de 1815, o Brasil é elevado a Reino Unido a Portugal e Algarves. Quais consequências vão acontecer para o Brasil e para Portugal? Quais consequências serão provocadas por esse fato? De forma jurídica ou juridicamente, o Brasil deixa de ser uma simples colônia de Portugal e eleva-se de categoria. Pergunta número 3: o que foi a Revolução Pernambucana de 1817? Com a chegada dos portugueses ao Rio de Janeiro, uma enorme gama de impostos, de novas taxas surgem, tudo isso para manter a mordomia dessa nova corte, ou dessa corte que agora está sediada no Rio de Janeiro. Tudo isso, claro, vai gerar uma enorme insatisfação entre os colonos. Insatisfação essa que era geral, de todo o país, de todas as regiões do país. Foi então que a região produtora de açúcar, ela vai se rebelar primeiro. O movimento se espalha então por Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e parte do Ceará, tendo sido de teor republicano e separatista. Essa revolução vai se chamar Revolução Pernambucana de 1817. Além dos motivos de insatisfação já citados, a elite estava extremamente insatisfeita com os prejuízos provocados pela Grande Seca de 1816. Essa seca vai causar uma enorme queda de produção. Soma-se a esse fator também a elevação dos preços dos escravizados, que vão gerar enormes despesas a essa elite do Nordeste brasileiro. Logo em seguida, o nosso PET vai apresentar um texto enorme sobre a Revolução de 1820, Revolução do Porto, e vai trazer no final duas imagens: a imagem da independência do Brasil, feita por dois autores diferentes, em anos também diferentes, em um intervalo relativamente curto de anos entre uma obra e outra. Daí o nosso PET vem questionar: descreva no espaço abaixo uma comparação das duas imagens, levando em conta a ideia de que cada artista quis retratar na figura de Dom Pedro. As duas imagens retratam a figura de Dom Pedro. Curiosamente, ele está no centro das duas imagens. Na primeira imagem, a imagem aqui de Pedro Américo, essa imagem mais clássica, a imagem que tem mais nos livros de história, a gente percebe um intenso apoio do exército
na proclamação da República. E Dom Pedro é visto como um herói comandante, um herói líder militar. Na segunda representação aqui de René Moreau, nós já vemos um líder popular. Tem-se a preocupação nessa figura de mostrar Dom Pedro no meio do povo proclamando a independência, querendo enfatizar de forma bem veemente que a independência foi um movimento popular. É importante considerar que em ambas as representações, Dom Pedro é colocado como principal representante da nação, uma figura indispensável à independência do Brasil.